Então, depois dessa pequena viagem sobre os paradigmas de programação, vamos agora entrar com detalhes na programação imperativa, né? Nós vamos começar a estudar a fundo agora todos os paradigmas que nós vimos até agora, né? Então, começando com o paradigma de programação imperativa, que, como foi dito anteriormente, é o paradigma mais antigo, né? É o paradigma que até hoje é utilizado nas linguagens e só com algumas modificações em termos de filosofia de programação e assim por diante. Bom, o que é a programação imperativa, né? Como eu já falei, é o paradigma de programação mais antigo. Ou seja, ele data desde o tempo dos anos 40, tá? É, Quando a gente fala do paradigma imperativo, que ele é desde os anos 40, nós estamos falando inclusive antes das linguagens de programação que nós conhecemos, tá? Das linguagens de programação escritas, como o Fortran, aquela coisa. É anterior a isso. Lembre-se que no início, os, os programadores, as pessoas que trabalhavam com os computadores daquela época, eles programavam em linguagem de máquina. Então, a programação imperativa era feita através de conexão de circuitos e assim por diante. Ou seja, não era uma linguagem como a gente tem hoje, escrita na tela do computador e compilada, nada disso. Isso aí já foi muito tempo depois, tá? E você precisava fazer de tudo, você não tinha nada pronto. Tudo era você quem programava, né? Então, essa é a maior característica da programação interativa. Os seus elementos espelham diretamente a arquitetura de von Neumann-Eckert, que fundamenta a maioria dos computadores construídos até hoje. Tá? Nós vimos isso bem rápido. Talvez isso ajude a explicar o grande sucesso desse paradigma, ou seja, exatamente por ele usar aquela arquitetura simples, se basear naquela arquitetura simples do von Neumann-Eckert, que se tornou um grande sucesso, tá? Programar nesse paradigma. E você ter instruções que sejam executadas por uma unidade de processamento em que as execuções lógicas e as execuções aritméticas, lógicas aritméticas os bancos de memória, né, ou seja, o local onde é guardadas as informações, tenham feito com que isso fosse um sucesso, né? Então, nós, como dissemos anteriormente, nós tivemos as linguagens que são puramente imperativas, são Fortran, COBOL, C. Pode notar que a grande maioria são linguagens antigas, tá? Que possuem esse paradigma de programação. Baseado no trabalho de Alan Turing, para quem não conhece, o trabalho Alan Turing é considerado o pai da informática moderna, né? Foram os estudos de Alan Turing que deram base de sustentação à computação moderna, considerado o pai da informática moderna, né? E felizmente teve uma história triste e tal. Quem quiser saber mais é interessante, muito interessante. E teve aquele filme, né? O Jogo da Imitação, que mostra que a inteligência de Turing ele abreviou a Segunda Guerra Mundial em pelo menos uns 5 anos. Se não fosse pela inteligência dele, pelo trabalho dele, a Segunda Guerra Mundial teria durado mais tempo, talvez até com outro resultado, né? Então, John von Neumann reconheceu que tanto um programa quanto seus dados poderiam residir na memória de um computador, tá? Então, nesse caso, levou-se a um aumento na versatilidade, facilidade de uso e potencial dos computadores. Ou seja, quando von Neumann idealizou aquela máquina dele, de von Neumann, ele realizou baseado nos trabalhos de Alan Turing e que esses dados que eram processados, eles poderiam ser guardados em memória para serem utilizados depois. Então isso levou a um grande aumento na versatilidade, tá?
Além disso, programas eram armazenados fora da memória, normalmente em painéis de ligações com fios ou cartões perfurados. Lembra-se do cartão perfurado que eu mostrei? Aquilo ali é como uma espécie de uma memória, tá? Só que quando a memória ela não é eletrônica, ela tende a ser lenta, complicada, certo? Os computadores antes, como eles estavam dizendo aqui, os computadores eram painéis de fios, ou seja, eram combinações de ligações de dados que necessitavam de várias pessoas para poder funcionar, certo? Está aqui, por exemplo, um exemplo de um painel de dados, tá? Do computador IBM dos anos 40, final dos anos 40 para 50, em que cada mudança de um endereçamento desse, de um painel desse, era como se fosse a memória. Então, por exemplo, um número 4 tinha que estar alguns painéis conectados. Para você modificar isso, alguém tinha que ir lá e modificar. Não era uma coisa trivial, tá? E computadores foi aquilo que nós falamos bem no início do nosso curso, né? Os computadores eles ocupavam salas imensas para poder funcionar e consumiam horrores de energia e só podiam ser operados por pessoas realmente capacitadas, tá? Bom, na arquitetura de von Neumann-Eckert, a memória contém o seguinte: instruções de programas, tá? Ou seja, o armazenamento do programa em si, valores de dados, que são os armazenamentos de dados, tá? Ou seja, um programa simples, ele é baseado em instruções de programas, tá? E armazenamento ou seja, você armazena aquelas instruções que vão ser executadas, como também você armazena dados, que são as conhecidas variáveis, tá? Então, os elementos centrais da arquitetura e da linguagem imperativas, ou seja, as instruções de programas e valores de dados, eles são elementos centrais da arquitetura e das linguagens imperativas. O conceito de atribuição também surgiu com o advento da programação imperativa, tá? Que era exatamente mudar dinamicamente os valores de um local da memória e destruir seu valor anterior. Veja bem, voltando aqui nessa figura, qualquer mudança que eu tivesse que fazer nessa, nessa programação desse computador era feita literalmente na mão. Ou seja, se eu tivesse que mudar aquela informação de um lugar para o outro, eu tenho que ir aqui e fazer uma outra comutação de dados para que isso funcionasse, tá? A partir do advento das linguagens imperativas, passou-se a ter uma mudança dinâmica dos valores de um local de memória específico, tá? E a substituição, inclusive, desse valor. Por exemplo, se o valor de um local de memória tivesse o número 5 e eu mudasse para o número 6, eu conseguiria mudar esse valor dinamicamente sem precisar fazer qualquer outra mudança nos endereçamentos de memória, tá? Então, esses dados ficavam em memória e eram alocados dinamicamente e trocados também, substituídos dinamicamente. E a execução das instruções, como foi dito, era sequencial. Então você tinha uma sequência para se executar as instruções, tá? A base de toda a programação hoje é exatamente essa: você estruturar comandos de uma forma lógica que ele venha a resolver determinado problema. Recurso de linguagens imperativas. A primeira coisa, uma das mais importantes de recursos que as linguagens imperativas elas possuem e elas proporcionam é a declaração de variáveis, tá? Isso é fundamental para que você possa definir quais são os locais que você vai armazenar esses dados, armazenar os dados que você quer trabalhar, né? Você pode atribuir nomes a locais de memórias e associam tipos aos valores armazenados. Então, veja bem, na linguagem imperativa, vamos esquecer todos os outros tipos de linguagem. Vamos dizer que no nosso mundo só tem a linguagem imperativa, tá? Para facilitar que você tenha acesso a um local de memória, é muito mais fácil você atribuir um nome
na sua língua que você saiba, do que atribuir, por exemplo, um número hexadecimal, 0AFB. É muito mais fácil você conseguir manipular dados na memória através de uma nomenclatura mais usual do que você utilizar ou linguagem de máquina ou símbolos hexadecimais e assim por diante, codificação hexadecimal e assim por diante. Então, um recurso muito importante que as linguagens imperativas trouxeram foi você poder declarar variáveis. E melhor ainda, você, além de declarar variáveis, você pode determinar que tipo de variável é aquela. Veja bem, nós estamos falando de uma época, quando essas linguagens surgiram, em que memória era um recurso extremamente valioso, tá? Então, veja bem, não se admitia que você não tivesse controle do quanto de memória você utilizar. Então, os seus programas eles tinham que ser muito bem planejados. Por quê? Porque como memória era um recurso muito valioso, você tinha que ter responsabilidade na alocação dessa memória para não ocupar espaço demais, sem necessidade, tá? Então, por exemplo, nós vamos ver depois uma tabela na linguagem C que indica a quantidade de memória que cada tipo de variável ela ocupa, tá? Então, se você planeja o seu sistema para que um número receba somente dados inteiros, então não tem necessidade de você declarar, ou seja, associar um tipo de variável a esse local de memória, um tipo de float, que o tipo float ela ocupa mais espaço do que um número inteiro, tá? O número float é um número decimal, que a gente chama de ponto flutuante, tá? Então, como nós estamos falando de uma época em que memória era muito valioso, era necessário que você planejasse, inclusive, a utilização das suas variáveis, para que você não incorresse em estouro de memória, ok? Expressões, expressões que a gente chama, são os comandos, né? São os comandos que você coloca na linguagem, né? Recuperação de valores de variáveis através de nome, como nós falamos, identificadores, tá? Por exemplo, x é igual a 5. Declarei lá uma variável na memória, tá? Então, declarei um valor 5 inteiro numa variável chamada x, que essa variável, na verdade, é uma alocação de memória lá do computador. E eu posso dizer que y é igual a x, isso é uma expressão. Ou x é igual a x mais 5. Isso é outra expressão. Ou seja, eu estou fazendo uma modificação naquela memória e mostrando a ela que x não vai valer mais do que ele vale agora. Ele vai somar mais 5 inteiros aquele valor que já está alocado. No caso da gente vai ser 10, tá? Então você pode recuperar, como por exemplo, imprimir o valor de x, imprimir x. O que é que essa função vai fazer? Ela vai pegar o que está lá dentro da memória e vai mostrar para o usuário, tá? Ou seja, a recuperação de valores de variáveis através de nomes, identificadores, a partir de suas localizações na memória. Então, o x, por exemplo, ele é um apelido, vamos dizer assim, que se dá um endereçamento na memória, a localização daquele valor na memória do computador. Cálculo de expressões a partir desses valores, tá? Ou seja, na recuperação de valores eu também posso fazer cálculos, como eu disse anteriormente, né? X igual a x mais 5. Então eu posso fazer cálculo, uma expressão numérica para realizar cálculos, tá? Posso ter também comandos condicionais. Toda linguagem de programação tem comandos condicionais, tá? Ou seja, comandos que obedecem determinada condição. Esses comandos, o que é que acontece com eles? Eles têm a possibilidade de desviar o fluxo do programa, tá? Se não existisse comandos condicionais, todo programa ele só iria fazer uma determinada tarefa. Ele só ia dar um determinado resultado. Por quê? Porque não existiria mudança de fluxo, tá?
Então não tinha como você fazer testes para modificar o fluxo do programa. Os comandos condicionais eles servem para isso, para que você teste determinadas situações e essas situações levam a um outro bloco de código, de comando, ou até mesmo ao término do sistema. Tá? Ele permite que o conjunto de instruções seja pulado, não executado. Então, o comando de condição, como ele gera um desvio de fluxo, você vai ter um pedaço de comando que não vai ser executado, enquanto o outro vai ser executado se satisfizer aquela condição. Tá? Então você pode ter um bloco de comando ali que ele pode nunca ser executado, porque pode ser que ele nunca tenha a condição dele ser executado satisfeita. Outro recurso que é bastante utilizado são os comandos de repetição ou laços. Tá? Os comandos de repetição ou laços, eles servem para quê? Para que um bloco de comando, um bloco de instruções, seja executado mais de uma vez. Tá? Imagine que se você não tivesse isso, toda vez você tinha que chamar o programa para ele executar uma operação. Enquanto você pode fazer com que essa operação seja executada de modo infinito ou até que uma condição seja satisfeita. Tá? Então, o programa ele vai continuar repetindo aquela instrução até o momento que você der uma instrução a ele que ele termine a execução. Tá? Também desvia o fluxo, mas com a finalidade de repetir um determinado conjunto de instruções, ou seja, uma execução repetida. Tá? Então aqui, por exemplo, nós temos um que nós chamamos de fluxograma de por exemplo, um sistema de Fibonacci. Né? Então aqui o que é que ele mostra? Que nós temos o início, o programa iniciou, teve uma declaração de variáveis, tá? As variáveis, depois da declaração delas, as variáveis receberam um valor, ok? Teve uma outra variável que recebeu um valor zero, então ele manda imprimir os dois termos da série, os primeiros dois termos, e coloca como se fosse um contador aqui, iniciando com 2, tá? Então ele aqui ele entra no fluxo de condição, tá? Se esse contador for menor que uma variável n, se ele for menor ou igual, se esse contador for menor ou igual a variável n, então ele modifica o fluxo para cá, mostra essas variáveis, é, gera algumas variáveis, faz algum bloco de código aqui de procedimentos, imprime a variável e volta para o mesmo fluxo. Então, enquanto essa condição aqui for satisfeita, ele vai fazendo isso aqui, tá? Vai fazendo isso aqui. Isso aqui é um loop. Se não, se essa condição não for satisfeita, então ele modifica o fluxo do código e vai para a parada do programa, ok? É uma amostra simples de como funciona um programa com estruturas de condição e de repetição. Ok? As linguagens possuem características que espelham as de arquitetura de von Neumann-Ecker. Tá? Há uma correspondência direta entre seus recursos, ou seja, nós temos aqui os dispositivos. Aqui é um diagrama simplificado de von Neumann, tá? Que a gente já mostrou anteriormente, que você tem um dispositivo de entrada, ou seja, os valores que você quer trabalhar. Aqui você tem uma CPU, que é a unidade de processamento e controle. Dentro dessa CPU você tem uma unidade de controle, que a unidade de controle, o que é que ele faz? Ele simplesmente controla o fluxo de entrada, processamento e informação. Então ela controla é, a entrada de dados, controla o fluxo de informação que vai para a unidade de lógica aritmética e controla o fluxo da unidade de memória. Ou seja, se nesse dispositivo de entrada, nessa entrada de dados, ela precisa guardar alguma coisa, a unidade de controle vai lá e guarda o valor na memória. Como também recupera da memória e envia para a unidade de lógica aritmética para fazer aquela instrução e assim por diante. Como também controla o que foi processado, que não precisa mais guardar em memória e joga para um dispositivo de saída, tá?
Esse é um diagrama simplificado da máquina de von Neumann. Então, nas linguagens imperativas, como entrada, nós temos as variáveis, né, as instruções de controle, condicionais e repetições, as instruções de atribuições e as expressões. Tudo isso, dentro da arquitetura de von Neumann, as variáveis elas vão para as células de armazenamento da memória. As instruções de controle, instruções test and jump, são testes e saltos, né? As instruções de atribuição é o que a gente chama de fetching e storing dentro da máquina de Neumann, ou seja, obter e guardar recuperação e armazenamento na memória, tá? E as expressões nós temos como sendo a referência à memória e instruções aritméticas. Ou seja, essas expressões você faz as operações de recuperação e armazenamento, como também faz as instruções aritméticas e lógicas também, que não está aqui no exemplo, ok? Em resumo, portanto, podemos dizer que o núcleo da programação imperativa se resume a três conceitos. O primeiro conceito é o estado, tá? Ou seja, o conjunto de variáveis, quais são os valores dessas variáveis que você tem em uma determinada unidade de tempo. Qual é o estado? Essa variável está inicializada, não está inicializada, o tempo de vida dela acabou, ela está em uso, está armazenada e assim por diante. Cada variável identifica uma localização na memória, ok? Reconhecedores de estado, ou seja, são expressões compostas por relação entre valores literais ou variáveis, tá? Ou seja, são aquelas expressões que testam, que recebem ou guardam valores na memória, tá? Ou seja, entre os valores literais e as variáveis. Ou seja, por exemplo, se eu digo que x é igual a 5, eu estou dizendo que o valor 5 pertence àquele endereço de memória x, tá? Então, nesse estado, a variável x, aquele endereço de memória, possui o valor 5, tá? E também nós temos comandos de dois tipos. Comando de atribuição, que foi o que eu falei sobre agora do x igual a 5, tá? Que eles atualizam o conteúdo de variáveis, entre valores ou expressões, e controle, que determina qual é o próximo comando a ser executado, se é uma condição, se é um laço e assim por diante, tá? Então são os comandos de dois tipos. Então você tem comando de atribuição e de cálculo e de expressão ou comandos de controle, que são aquelas estruturas de condição ou de repetição, tá? Então assemelha-se a uma máquina física. Cada estado, quando reconhecido, leva a uma sequência de ações que alteram o seu estado, certo? Então, em cada unidade de tempo, em cada processamento da unidade de controle, você tem um estado. Você tem um estado de variáveis, você tem um estado de comandos. E quando esse estado é reconhecido, então ele leva uma sequência de ações, ou seja, vai ter um próximo estado que vão alterar o estado original da, da- das variáveis das expressões, ok? Então isso acontece sucessivamente até o estado final, que indica a conclusão da tarefa desejada. Então, por exemplo, aqui tem uma analogia que eu gosto de usar bastante, que é, por exemplo, um guarda de trânsito que parou uma motorista, né? Qual é o estado que a motorista se encontra? É, a motorista é o estado do programa hoje, agora, tá? Ou seja, ela tem um nome de Carla, tem uma idade de 25 e ela é habilitada. Esse é o estado que ela se encontra. O policial, ele é o reconhecedor de estados. Ou seja, a motorista está habilitada? Se sim, ela vai seguir viagem. Ou seja, se o estado dela é habilitada, então ele vai executar esse comando aqui, essa série de comandos. Se ela não está habilitada, então ele pergunta: a motorista é maior de idade? Certo? Aí ele vai testar um outro estado. Ela é maior de idade, sim. Por quê? Porque ela tem 25 anos, tá? Então, se ela for maior de idade, então chama o advogado. Se não, chame os pais. No caso dela ser habilitada, o programa terminaria aqui. Segue viagem, tá?
Então, o reconhecedor de estados é isso. Ele reconhece o estado naquela hora e compara com os comandos de atribuição ou de atribuição, desculpe, os comandos de condição ou de repetição, tá? Então é muito isso da linguagem imperativa, tá? Então, as linguagens imperativas, ela podem ser ditas completas quanto a Turing. Nós vamos entender bem essa expressão aí, ou seja, uma linguagem, ela é dita imperativa quando ela segue todos os preceitos de Turing, tá? Ou seja, quando elas fornecem um conjunto mínimo e efetivo de recursos, de maneira que seja possível expressar qualquer algoritmo que possa ser concebido, tá? Então, quando ela fornece um conjunto mínimo de recursos que sejam efetivos e possam expressar um algoritmo, então, e que possa ser concebido dentro dela variáveis e valores, tá? Então a linguagem só pode ser dita quando ela é imperativa, quando ela possui, quando ela pode ter um algoritmo expressado com variáveis e valores, operações matemáticas básicas, comandos de atribuição, sequenciamento de comandos baseado em memória, tá? Condições, comandos de ramificação, goto, branch ou comandos de repetição. GoTo e Branch eram comandos de linguagem bastante antigas, tá? Por exemplo, o famigerado GoTo era usado muito na linguagem Basic. E às vezes, se você não soubesse usar isso aí, isso dava uma confusão. Que antes de. Depois foi que começaram a ser algumas linguagens, começaram a usar as repetições, né? O for e assim por diante. Mas o GoTo era horrível. Então, as razões para o sucesso, né? É, Quais são as razões para o sucesso para as linguagens imperativas terem durado tanto tempo, né? Tanto é que as linguagens, por exemplo, orientadas a objetos foram surgir, eu acho que nos anos 90. Depois a gente vai ver até isso. No início dos anos 90, eu acho, tá? As razões para o sucesso é que a proximidade das linguagens imperativas das máquinas existentes, levando a implementações mais eficientes que linguagens de outros paradigmas, tá? Então, é o seguinte, como a linguagem imperativa ela, em primeiro lugar, foi o primeiro paradigma de linguagem que surgiu. Então, os programas feitos nessa linguagem, eles costumavam ser extremamente rápidos. Por quê? Porque toda a forma de se programar deles se aproximava muito da arquitetura dos computadores, tá? Então, geralmente essas linguagens elas se tornavam extremamente eficazes, ok? Tem uma questão de caráter histórico, né? Os primeiros projetos de linguagens comerciais foram no paradigma imperativo, ok? E há uma grande quantidade de código imperativo em várias áreas de aplicação. A gente falou em aulas passadas sobre a questão do COBOL, né? E para essa apresentação aqui, eu inclusive fiz uma nova pesquisa sobre a questão do uso do COBOL, tá? Ainda no mundo. Então, por exemplo, áreas de aplicação onde você ainda tem grande quantidade de código imperativo. Automação bancária, como que eu falei que os bancos, a grande maioria, utiliza COBOL. Projetos científicos em universidades e centros de pesquisa. Ah, é porque as universidades estão atrasadas? Não. Quando você usa linguagens imperativas, principalmente além de serem imperativas, serem compiladas, além dos aplicativos ter um tamanho muito menor do que em outras linguagens, elas também costumam ser mais eficazes, tá? Eu digo isso, eu acho que eu já contei, não sei se eu contei ou não, que a minha filha faz engenharia ambiental e ela foi rodar um programa em Python para negócio de simulação aí que ela foi utilizar de um modelo matemático aí de um lago, não sei o que era não, direito não. Sei que quando ela colocou para rodar, o sistema deu para ela o prazo para o término dos cálculos de 30 dias. Isso rodando em Python, tá? Essa rotina, existe uma rotina bem parecida com o que ela fez e
só que em Fortran. Ela não sabia direito usar Fortran, aquela coisa toda, mas aí uma pessoa que ou estudava com ela, o negócio desse tipo, sabia como é que funcionava, passou para ela, ela fez. O programa pediu a ela 72 horas. A diferença entre 30 dias e 72 horas, tá? Por quê? Porque além de ser um programa cuja linguagem está mais perto da linguagem de máquina, como era Fortran, ainda por cima era um sistema compilado e o tamanho da aplicação era muito menor. Então, o programa compilado, a alocação de memória e de utilização das unidades lógicas e unidade de controle é muito mais eficaz, tá? Por isso que projetos científicos de universidades e de pesquisa utilizam muito linguagem imperativa. Hoje em dia, muita gente ainda usa o C para fazer algumas bibliotecas de cálculo e tal, Fortran e assim por diante, ok? Aplicações comerciais, existem algumas aplicações, muitas aplicações comerciais ainda em linguagem em paradigma imperativo, tá? Então, como eu falei, né, há muito código já escrito em linguagens imperativas em uso no mundo. Ou seja, é uma coisa que nem tão cedo a gente vai ver é, em declínio. Ainda vai ser muito utilizada a programação imperativa, tá? Então, por exemplo, essa manchete eu peguei e vejam que ela é de 2020, 4 anos atrás, né? O COBOL continua a manipular 70% das transações de negócios globais, certo? Então a IBM está atualizando os chips de mainframe com o Z15. É um chip de 14 nanômetros. Isso significa, como é que se diz? Isso é importante porque o COBOL e os mainframes ainda estão processando a grande maioria das transações de processos globais, tá? Veja só, uma linguagem que foi inventada nos anos 50 ainda hoje responde por 70% das transações comerciais, tá? Então, tem muito código escrito ainda, ok? O pessoal diz, então significa que precisa de muito programador COBOL? Não, não é que se precisa de muito programador COBOL, mas o programador COBOL hoje está ganhando uma nota, porque ele precisa traduzir o que está ali para que outras equipes consigam construir o programa em outras linguagens, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é uma tela de um programa em COBOL, tá? Você vê que o pessoal já encontrou maneiras de emular a tela desses computadores em telas gráficas. Não precisa, por exemplo, no meu caso, não preciso nem ir muito longe. Existe um sistema do governo, que é o sistema SIAP, SIAF, são sistemas de administração de pessoal, administração financeira, que ainda é nessa tela aqui. Se você for no Banco do Brasil, por exemplo, para verificar os seus dados, as suas coisas, e você tiver curiosidade de botar a cabecinha assim para o lado enquanto a pessoa está lhe atendendo, você vai ver mais ou menos uma tela como essa daqui, sendo utilizada para poder eh, manipular os seus dados, tá? Então, assim, uma saída que as empresas encontraram para continuar usando isso, porque ficaria extremamente caro mudar isso de uma vez só, tá? Então, eles estão mudando aos poucos, estão, mas tem muita coisa para ser mudada. Então, uma saída para que eles pudessem atualizar as plataformas sem prejuízo da linguagem foi fazer, por exemplo, emuladores, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é um emulador de tela. Você tem esse programa ele está rodando no servidor Unix, por exemplo, tá? No sistema operacional Unix, já com uma versão mais nova do sistema operacional, com o suporte a protocolo TCP/IP, por exemplo, que é o protocolo de internet, e lá você tem um aplicativozinho que ele emula a tela do computador que está sendo usado para um cliente em Windows ou Linux ou Mac e assim por diante. Então é como se ele criasse um terminal, que antigamente nós usávamos terminais, nós não usávamos computadores
portáteis para acessar os dados via rede. No IFAO, até um tempo atrás, quer dizer, muito tempo, né? Eu entrei lá em 97, ainda se tinha terminais, a gente chama de terminais burros, que era somente uma televisãozinha com um teclado acoplado. Quando você ligava essa televisão, não existia uma tela de inicialização, como por exemplo a gente tem o Windows, não. Quando você ligava essa telinha, já aparecia na sua tela um login, onde você se conectava. Na verdade, você estava se conectando ao mainframe. É exatamente isso aí que acontece hoje, tá? Só que hoje você tem um computador que cria uma conexão em VPN junto com o servidor mainframe, com o sistema operacional mais novo, com TCP/IP e tudo, e essa VPN faz com que você emule uma tela como se fosse um terminal burro, certo? Então, a gente falou daquelas características, né? Então, as linguagens de programação imperativas, elas possuem o quê? Variáveis, valores e tipos, tá? Vamos explorar um pouco esse universo aqui. As abstrações para as células de memória da máquina em uma linguagem possuem níveis variados, ok? Em alguns casos, as características da abstração e da célula são muito próximas. Variáveis inteiras, por exemplo, são representadas geralmente por dois ou mais bytes na memória, tá? Então, foi aquilo que eu falei, né? Cada tipo de variável, ela ocupa um determinado tipo na memória, desculpa, um determinado espaço de memória, tá? Então, a característica de abstração da célula, elas são da abstração e da célula, elas são muito próximas, tá? Então, uma variável inteira, você disse que ela é inteira, ela ocupa geralmente 2 bytes, que é a faixa de, de, de numeração que uma variável pega, por exemplo, inteira. A gente vai ver isso quando começar a usar C, tá? Em outros casos, a abstração é mais sofisticada e se distancia da organização da memória do hardware, como é o caso de matrizes tridimensionais. Matrizes tridimensionais, elas emulam como se fosse um cubo de dados, ou seja, você tem 3 dimensões, só que no computador isso se espalha por vários endereçamentos de memória para poder simular essa tridimensionalidade, tá? Então, assim, ela se distancia da organização da memória do hardware, ok? O nome a variável, ela possui um nome que é uma cadeia de caracteres que identifica a variável. Foi aquilo que eu falei. A vantagem de se utilizar variáveis é que você pode utilizar uma linguagem que é mais comum a nós, seres humanos, para identificar um endereço de memória, tá? Então, geralmente se utiliza uma cadeia de caracteres com a palavra que seja conhecida, tá? Nesse caso, algumas questões podem ser levantadas. Por exemplo, há limite de tamanho? Gente, isso depende da linguagem, tá? Você tem linguagens que é ilimitado o nome da variável. E tem linguagens que limitam o tamanho da variável, tá? O nome da variável. Por exemplo, no Fortran 95, o máximo que você pode identificar uma variável são 31 caracteres. Beleza, tá? Já no C Sharp, por exemplo, e no IADA, o tamanho é limitado. Claro que você, como um bom programador, você não vai colocar uma variável que seja uma frase, um texto e assim por diante. Isso não existe, tá? Geralmente você vai criar palavras simples que identifiquem o tipo de o dado que aquela variável ele leva, né? É sensível a maiúsculas e minúsculas? Veja bem, existem linguagens de programação, também depende da linguagem, tá? Existem linguagens de programação que você pode escrever avaliar a variável com toda maiúscula ou toda minúscula, para ele vai ser a mesma variável. Já outras linguagens, ela é o que a gente chama de case sensitive, ou seja, se você começa uma variável com a letra A maiúscula e as outras minúsculas, esse é o nome. Se você começa com todas, se você
declara a variável com todas as letras minúsculas, para ele é uma outra variável, é um outro endereçamento de memória, tá? Na maioria, sim, ou seja, na maioria é sensível a maiúsculas e minúsculas, como o C, o C++, o Java, o C Sharp, o Python e assim por diante, ok? Problema de legibilidade, ou seja, quando você tem uma linguagem que não é case sensitive, então, por exemplo, quando você tem uma linguagem que é case sensitive, como C, essas três variáveis, apesar de foneticamente na questão de leitura poder significar a mesma coisa, por exemplo, unifei, 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 mas para a linguagem de programação elas são diferentes, tá? São títulos diferentes para a linguagem. Então, é interessante para uma questão de legibilidade, quando você cria uma variável, esse nome dela seja repetido durante toda a linguagem, ok? Quais caracteres são permitidos para o identificador? Veja bem, a gente está falando de cadeia de caracteres. Tá, professor, posso começar a variável com exclamação? Depende da linguagem. Posso começar com número? Depende da linguagem, tá? Aí, quando você trabalha com a linguagem, você tem que saber exatamente as limitações. Por exemplo, C, C++, Java, a variável não pode começar com um número, certo? Existe essa regra daí, que ela não pode começar com um número. Porque no momento que você começa com um número, ele está preparando para fazer uma disposição. Se você coloca uma variável, por exemplo, 1 é igual a x, ou 1 é igual a 2, tá? Apesar de que você tem o 1 do lado esquerdo, depois você tem o comando de atribuição e depois você tem o valor, isso fica estranho para quem vai ler. Então, se você começa com um número, se você coloca a variável como sendo um número, o compilador pode não entender, a linguagem, o computador pode não entender. 1 igual a 2, você está querendo atribuir ou você está comparando? Aí assim por diante. E palavras reservadas? Eu posso criar, por exemplo, uma variável com o nome de if, funciona, entendeu? Palavras reservadas não podem ser usadas por nós, certo? Elas são palavras reservadas do sistema. Algumas linguagens possuem características especiais. Em PHP, por exemplo, as variáveis, todas elas precisam ser iniciadas com esse símbolozinho aí de cifrão, né? De dólar. Que isso no PHP, tá? Ou seja, o PHP ele permite que você tenha a linguagem de qualquer maneira, mas para diferenciar isso, para evitar, por exemplo, que você comece uma linguagem com uma variável com número, então eles convencionaram começar as variáveis, por exemplo, todas com dólar. Então você pode ter uma variável chamada $123. Pronto. Porque ele sabe que aquele valor ali não é um número, ele é um nome de variável, ok? Em Perl, o caractere da variável, inicial da variável, indica o seu tipo, certo? Então, por exemplo, para você não ter aquela questão de dizer int, o nome da variável, sei lá, char nome ou int valor, só o caractere inicial da variável já diz qual é o tipo de variável. Então, assim, eu não estou lembrado muito bem do Perl, mas se eu não me engano, o dólar significa uma variável int, o arroba significa uma variável caractere e o símbolo de porcentagem seria uma variável float, uma coisa do tipo. Eu não estou bem lembrado. Mas eu sei que quando você define o começo da variável com um símbolo desse, você já está indicando qual é o tipo da variável, tá? Endereço é o endereço de memória a qual a variável está associada. Então, quando você dá um nome à variável, o que é que a linguagem de programação faz? Ela pega aquele nome e já abre um espaço de memória lá, um endereço de memória, você não sabe qual é, mas se você quiser ver, existe forma de você saber qual é o endereço de memória que aquela variável está associada, tá? E esse é o endereço que a linguagem usa. Então, quando você diz var, tá? Digamos assim, no JavaScript mais antigo, var
x, ou int x, vamos dizer assim, no C, vamos colocar o C, int x. Então, o que é que o C faz? Quando ele lê essa instrução, ele vai pegar um espaço de 2 bytes, lá naquela matriz de memória que você tem, vai pegar 2 bytezinhos que tem ali, no endereço tal, e vai dizer, olha, tudo que dentro do programa for um x como variável, eu vou usar esse endereçamento de memória, de 2 bytes, ok? Na maioria das vezes, não é necessário conhecer, foi aquilo que eu falei. Você não sabe qual é, mas se você quiser saber, tudo bem. Mas saber de sua importância, ponteiros, referências, apelidos e a diferença de significado com relação ao valor de variável. Ou seja, o valor da variável não é o valor do seu endereçamento de memória. O valor da variável é o conteúdo que está guardado naquele endereçamento de memória, tá? Por isso que é uma coisa que como é que se diz, confunde muito quando a gente trabalha com ponteiros no C, que é exatamente isso. Quando você tem uma variável que ela é um ponteiro, o valor da variável não é o que está contido dentro do endereço. O valor da variável é o endereço. Uma variável comum, o valor de uma variável é o conteúdo que está guardado na memória. Já um ponteiro, o valor da variável de ponteiro é o valor do endereçamento de memória, tá? Então essas diferenças aí. Muitas vezes é chamado de valor esquerdo ou L-value, ou seja, tudo que vem à esquerda de um comando de atribuição é exatamente a variável, tá? É o nome da variável, pois é o endereço que queremos acessar quando a variável está do lado esquerdo da atribuição, recebendo um valor. Por exemplo, x é igual a 10. Atribui um valor 10 às células de memória cujo endereço é o da variável, ok? É possível que existam múltiplas variáveis com o mesmo endereço, resultando no conceito de apelidos ou aliases. Veja bem, tem linguagens que permitem que você possa acessar a mesma variável através de apelidos diferentes, ou seja, de nomes de variáveis diferentes. Só que isso é uma operação que não é interessante, tá? Porque como você acessa a variável através de uma referência, várias variáveis acessam o mesmo endereço de memória, se por acaso uma das variáveis for deletada, a outra não vai ter mais acesso. Isso pode gerar uma exceção no seu programa, tá? Por exemplo, em C++, quando um ponteiro é criado e apontado para uma variável já existente. Por exemplo, aqui eu vou tentar explicar. Se eu tiver, por exemplo, eu crio uma variável x ponteiro, tá? Uma variável x ponteiro, o que é que ela guarda? Ela guarda o endereçamento de memória. Se eu crio uma outra variável y ponteiro igual ao x ponteiro, o que é que essa variável y vai ter? O endereçamento de memória. Então eu tenho uma variável x e uma variável y, as duas apontando para o mesmo endereço de memória. Então o que acontece? Se eu por acaso apagar x, tá? Se eu, quando a gente fala a operação de destruir x, que é destruir aquele ponteiro, quando eu faço isso, a linguagem de programação ela já vai sinalizar que aquele espaço de memória está livre para outra coisa usar. Aí, se eu destruir x, ou seja, se x perde a referência, se não tem mais referência de memória, quando y eu vou tentar acessar, a memória já não existe mais aquela referência, tá? Então é por isso que não é interessante utilizar aliases. Bom, o tipo da variável, ele vai definir a faixa de valores que a variável consegue armazenar, certo? Foi como eu falei, cada tipo de variável, ela vai ocupar um determinado espaço na memória, beleza? O formato em que será codificada a memória, assim como o conjunto de operações para valores desse tipo, certo? Então, por exemplo, para cada tipo de variável, tem um conjunto de operações compatíveis com aquela variável, certo? Por exemplo,
eu não posso ou não deveria, né? Algumas linguagens podem, mas, por exemplo, eu não poderia fazer uma operação matemática com duas letras, com dois char, por exemplo. Só que algumas linguagens elas fazem uma, digamos assim, uma emulação que a gente chama de casting, que, por exemplo, se eu coloco dois caracteres somando, então ele não entende como uma operação matemática, ele vai entender como uma operação de concatenação, ou seja, de junção, tá? Algumas, em grande parte das linguagens, isso é automático, mas você pode lidar com a linguagem em que você faça isso e dê erro, tá? Por exemplo, um int em Java especifica um valor inteiro nessa faixa de valores aqui, ó, de menos 21474836648 a mais 214, tal, 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 ou seja, um valor inteiro em Java especifica um valor nessa faixa de valores, tá? E operações aritméticas para adição, subtração, multiplicação, divisão e módulo. Ou seja, se uma variável é int, eu posso com ela fazer esse tipo de operação aqui. O que eu não posso fazer, por exemplo, com a variável char de caractere, tá? O valor, que é, tô continuando ainda com a questão do valor, né? A questão de variáveis. É o conteúdo presente nas células de memória associadas à variável. Então, veja bem, naquele exemplo anterior, tem uma variável int, que ela pode ir naquela faixa de valores, tá? Então, o valor dessa variável é exatamente o conteúdo que está guardado naquela faixa de memória que ele guardou para aquela variável, que ele separou para aquela variável. O que é que tem ali dentro guardado? A gente pode entender com o banco de memória do computador como se fosse um imenso painel de caixinhas. Então, quando eu declaro uma variável, uma caixinha daquela é marcada com o nome da variável. Então, se eu puxo a gavetinha, a caixinha, seja lá o que for, quando eu abro essa caixinha, está lá um conteúdo dentro. Então, isso é o valor da variável, ok? Normalmente chamado de R-value, ou valor direito. Ou seja, se você tem uma expressão de atribuição, tudo que estiver no lado esquerdo é nome de variável, tá? E tudo que estiver no lado direito é o valor dessa variável. Pois é o que se deseja acessar quando o identificador da variável se encontra do lado direito de uma atribuição, certo? Ou seja, quando eu quero acessar o valor, ele fica do lado direito. Quando eu quero atribuir valor, ele fica do lado esquerdo, ok? Na maioria das vezes, devemos pensar em células de memória sem nos ater a muitos detalhes, ou seja, a gente pode abstrair isso aí, como uma célula que tem a capacidade para conter um dado do tipo escolhido. Ou seja, principalmente hoje em dia, a gente não precisa mais muito se preocupar com isso. Primeiramente, porque a quantidade de memória utilizada hoje é bastante grande, memória disponível, como também nós não devemos nos preocupar em tentar alocar isso aí de maneira manual. O interessante é que a linguagem de programação ela aloca isso aí de maneira automática, tá? Por exemplo, eu não vou dizer que eu vou criar uma variável inteira e ela vai ocupar os endereçamentos AFB5C e AD589, tá? Não preciso dizer isso mais. Isso aí é automático da memória, ela vai abstrair para a gente, ok? Pensar em células físicas, o que eu falei agora, gera complicações muitas vezes necessárias, uma vez que elas geralmente têm capacidade insuficiente para a maioria das variáveis que desejamos declarar, tá? Então veja bem, quando se divide uma memória nos seus vários endereçamentos, geralmente uma célula só não é suficiente para guardar uma variável, ok? Como por exemplo, uma variável float. Ela geralmente tem um tamanho grande e cada célula tem um tamanho específico. Digamos que cada célula tenha, sei lá, 2 bytes, certo? O tamanho de cada célula é 2 bytes. E um íntegro, um float pode pegar até 6 bytes, vamos dizer assim. Então, se eu pensar em célula física, eu vou dizer, não, eu vou ter que pegar 3 células físicas. Não, deixa isso com a linguagem.
tá? Deixa isso, a linguagem que vai fazer essa alocação dinâmica, ok? E os tipos de vinculação, ou seja, nós temos o lado esquerdo, que é o nome, o lado direito, que é o valor, e nós temos uma expressãozinha no meio, que é a vinculação. Essa vinculação, ela muda de linguagem para linguagem, tá? A vinculação de um tipo a uma variável nas linguagens operativas pode ser feita de duas maneiras distintas. Vamos ver aqui. A vinculação é estática, C ou Java, quando ocorre pela primeira vez antes do tempo de execução, durante a compilação, ou seja, e permanece imutável durante a execução do programa. É quando você identifica a variável e diz o tipo dela. É a vinculação estática. Primeiramente, você tem que criar a variável, dizer ao programa: olha, eu quero agora criar uma variável x. Então, você tem que primeiro criar a variável para depois utilizar ela, tempo de execução, tá? Ou seja, é uma vinculação estática, certo? Os programas são mais eficientes e o código executável é mais compacto quando se usa essa vinculação estática, certo? Existe uma maior legibilidade porque você, antes de começar a ler todo o resto do programa, você já tem as declarações de variáveis, você já sabe que variáveis vão ser utilizadas, tá? Agora, requer uma maior disciplina por parte do programador. Toda vez que você for escrever o programa nesse tipo de linguagem com vinculação estática, você tem que fazer um pré-planejamento de que variáveis você tem que usar. Se durante a construção do seu programa você sentir a necessidade de criar uma nova variável, você vai ter que voltar antes e criar a variável para poder utilizá-la, certo? Caso a vinculação ocorra em tempo de execução ou possa ser mudada durante a execução do programa, ela é chamada de dinâmica, tá? Que é, por exemplo, o PHP, o JavaScript e o Python, ou seja, é o que a gente chama de tipagem. Em outras palavras, o tipo de vinculação é o que a gente chama de tipagem. A tipagem, como chamam linguagens de programação fortemente tipadas, é que a variável ela tem que ser declarada antes, não só o nome dela, como o tipo, tá? Por isso que é fortemente tipada. E as linguagens fracamente tipadas ou fracamente vinculadas são aquelas em que você pode criar a variável em qualquer local sem precisar declarar antes. Por exemplo, eu quero criar uma variável chamada valor e essa variável vai receber o valor 5. Se eu fizer isso em C, primeiramente eu tenho que declarar a variável, dizer lá, olha, quero criar uma variável inteira com o nome e valor. E depois eu vou dizer valor igual a 5, tá? Então, essa variável sempre vai ser inteira, ela não pode mudar. No Python, no JavaScript, no PHP, eu simplesmente digo assim, valor igual a 5. Já coloco a expressão lá. O próprio PHP vai entender o que? Ali existe alguma variável já chamada valor? Não. Então eu estou criando uma variável chamada valor, já estou dizendo que o valor dela é 5, ou seja, já estou dizendo que essa variável é íntegra, é inteira, tá? Então o PHP ele já abstrai isso aí e já faz essa criação. Só que lá na frente eu boto de novo, valor igual a José, recebeu uma string. Então, o que é que vai acontecer? O PHP ele vai dizer, ah, não, olhe bem, valor agora não é mais inteira, ela é string. O que é que eu vou fazer? Eu vou destruir aquela variável inteira, vou criar um novo endereçamento para ela, vou ocupar um outro espaço de memória e vou guardar esse valor José, que é uma string. Ela faz isso automaticamente, tá? Então, é essa vinculação dinâmica. É bom? É ruim? Depende, tá? Depende muito. Existem programadores que acham ruim. Por quê? Porque você meio que perde um pouco do controle sobre os tipos de variáveis e você fica sujeito a você receber
valores indevidos, tipos de valores indevidos dentro da variável. Para outros acham vantagem. Por quê? Porque torna o programa mais fluido. Você consegue ter uma fluidez maior quando você consegue criar as variáveis dinamicamente, tá? Depende de programador para programador. Ou seja, essa vinculação dinâmica ela dá mais flexibilidade, tá? Agora, os programas tornam-se menos confiáveis. Por quê? Porque é uma menor detecção de erros, certo? Por exemplo, no Java, se uma variável ela começa inteira, ela tem que morrer inteira. Então, na hora que você pré-compila um programa Java, na análise semântica, ele vai ver se aquela variável que você declarou como inteira, ela em algum momento pode receber um valor caractere, por exemplo, ou de ponto flutuante. Então ele já vai emitir um aviso a você, diz, olha, a variável tal, em tal linha, ela está sujeita a receber um valor diferente do que ela foi declarada. Então você já pode ajeitar isso. O que não acontece com essas linguagens mais flexíveis, né? Como PHP, JavaScript. Se a variável está lá em cima declarada x igual a 5 e lá em outra parte do programa ela recebe x igual a José, para ele tanto faz, tá? Não há erro. Agora, isso aí requer um maior controle do programador, tá? Nesse caso, a execução é mais lenta. Ou seja, geralmente essas linguagens que fazem isso, elas são interpretadas. Por que a execução mais lenta? Porque se você cria uma variável de um tipo, de um tipo qualquer, e modifica em tempo de execução esse tipo, existe um tempo gasto pelo processador para retirar o valor anterior, retirar o espaço anterior e ocupar um novo espaço e colocar um novo valor, tá? Se você muda, por exemplo, o tipo da variável, certo? Então, tudo isso é feito em tempo de execução. Por que é que não pode ser compilado isso aí? Porque na compilação, as variáveis quando são criadas, elas são criadas naquele valor correto, naquele espaço de memória, naquele endereçamento, tudo isso, porque essas instruções já são passadas para o processador, tá? Por isso que a linguagem compilada geralmente não, eu não conheço nenhuma linguagem que seja compilada em que as variáveis não sejam declaradas antes. Eu acho que todas as linguagens compiladas, as variáveis são declaradas antes, tá? Geralmente, quando você tem um programa mais flexível, cujas variáveis não precisem ser declaradas antes de serem utilizadas, são programas interpretados, que não são compilados, ok? Bom, as expressões e os comandos, né, que nós temos em uma linguagem de programação. O primeiro tipo de expressão e comando é o comando de atribuição, tá? Ou seja, a gente atribuir ao valor uma variável, tá? Uma operação de atribuição, ela modifica o estado atual do programa em execução, alterando o valor de uma determinada variável e descartando o seu valor anterior. Então, se eu tenho o valor de uma variável x igual a 5 e numa outra linha do programa eu digo que x é igual a 6, aquela informação que x é igual a 5 morreu, tá? X não vai ser mais 5 em canto nenhum do programa, ok? Por convenção, todas as linguagens de programação imperativas possuem um único comando de atribuição, certo? Vamos lá, a gente vai entender isso aí. Quer dizer, professor, só posso atribuir uma vez? Não. A atribuição é o primeiro comando que você dá para definir o valor de uma variável, certo? Daí em diante é só mudança de estado, ok? Geralmente usam estilo Fortran, C e às vezes o estilo Algol, ou seja, geralmente eles usam igual, tá? E algumas vezes outros estilos, como Algol, Ada, dois pontos igual. Veja bem, eu falei anteriormente que o Pascal, por exemplo, era derivado do Algol. E realmente, o Pascal, a atribuição no Pascal é dessa forma aqui, tá? Dois pontos igual.
Já no C, Java, tal, a atribuição é essa aqui. Então, como nós já vimos, né, a esquerda do operador L-value sempre é a variável, ok? E a direita do operador L-value é sempre o valor, variável com valor ou expressão. Ou seja, pode ser um valor simples, uma outra variável já com valor, tá? Ou seja, uma outra variável que já foi inicializada e possui valor, ou pode ser uma expressão, certo? A semântica da atribuição é simples. A expressão é avaliada, desenvolvida, reduzida até chegar a um valor, que é então copiado para o seu destino, que deve ter o mesmo tipo do retorno da expressão, certo? Então, a variável, ela primeiro é avaliada para saber se ela, a expressão do caso, né? Ela é avaliada para ver se está na semântica certa. Lado direito, variável, lado esquerdo, valor e símbolo de atribuição, tá? Ela é reduzida até chegar nesse valor, no caso de uma expressão, ok? Por exemplo, crio uma variável int x, digo que x é igual a 3 vezes 2, ok? Então essa expressão 3 vezes 2, ela é avaliada para ver se está certa, se aquilo tem sentido, tá? Disso aí ele transforma isso em um valor, que é o 6, tá? É copiado para o destino, porque essa expressão ela entrou na unidade de lógica aritmética. Aí sai de quê? O que é que sai de lá? O valor 6. Aí vai para o seu destino, que é o quê? A variável. E que deve ter o mesmo tipo de retorno. Ou seja, o que foi que eu mandei para a unidade de aritmética? Eu mandei uma expressão de duas variáveis inteiras. Então, se foi uma expressão de duas variáveis inteiras, ela tem que sair uma outra variável inteira, tá? Para minha um outro valor inteiro para minha variável. As expressões podem ser escritas com operadores matemáticos e lógicos, além de chamada a funções. A gente vai ver que existe uma característica das linguagens, dessas linguagens, que é as funções, tá? A gente vai ver isso mais tarde. Por exemplo, seno de x equivale a uma função, tá? Isso aqui é uma função da linguagem de programação, sin x. Isso aqui é uma chamada a uma função, certo? Então eu chamo a função, jogo dentro uma variável qualquer com um valor qualquer e recebo essa esse 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 valor aqui, ok? Os outros comandos, expressões de comandos, são os comandos de controle, tá? O comando de controle, ele reconhece o estado da máquina, representada pelo programa, e permite controlar ou determinar a sequência de execução dos comandos. São as conhecidíssimas estruturas de repetição, estruturas de controle e assim por diante, estruturas de condição, né? Então, por exemplo, são responsáveis por avaliar o estado atual do programa, os valores de variáveis e guiar os próximos passos da execução, visando a solução final do problema, certo? Sem expressões de controle, as instruções são executadas na exata ordem que aparece no programa, ou seja, na ordem que estão armazenadas na memória, certo? Então, sem as instruções de controle, não há desvio de fluxo. Ela sempre vai ser executada de acordo com a ordem que está armazenada na memória, ok? Então, dois tipos de comandos podem mudar o fluxo do programa: comandos de seleção ou condicionais, como a gente já falou anteriormente, ok? E comandos de iteração ou os laços. Ele muda o fluxo através do teste. O outro muda o fluxo também através do teste, mas ele se repete indefinidamente, até que uma condição seja satisfeita, ok? Os comandos de seleção ou condicionais são compostos por três partes. Um teste, no caso conhecidíssimo if, que ele investiga o valor de uma ou mais variáveis.
verificando se estão dentro de uma determinada faixa de valores. Por exemplo, valores, por exemplo, né? Um bloco de comandos a ser executados quando um teste for verdadeiro. Então, primeiro ele tem um teste que verifica os valores das variáveis se estão dentro de um determinado valor esperado, tá? Dependendo dos valores dessas variáveis, vai ter um bloco de comando a ser executado quando essas variáveis satisfazem aquela condição, ok? E um bloco a ser executado caso o teste seja falso, certo? Inclusive essa segunda opção, às vezes ela é opcional, às vezes só quer testar, mudar o fluxo se o caso for verdadeiro, por exemplo, tá? Mas existe a questão do else. Se não for verdadeiro, faça isso aí. Os dois blocos tendem a levar o programa mais próximo à solução do problema atacado. Então, quando você cria um fluxo, esses blocos eles tendem a levar o programa a um estado final, ok? Comandos de iteração ou laços são compostos aí por duas partes. Um teste, tá? Que poderia ser comparado com o if, tá? No caso tem um for, while e do while. São três formas de você gerar iterações. Ele verifica se ainda há necessidade de repetição de um trecho, baseado na investigação do estado do programa, ok? Um bloco de comandos a ser executado enquanto o teste for verdadeiro, ou seja, a diferença da iteração para o condicional é que a iteração ele executa somente um bloco de comando repetidamente. Não existe dois blocos de comandos, tá? Blocos de comandos duplos são em estruturas de condição. Então, se enquanto aquela condição for satisfeita, o bloco de, ou não, né, dependendo do tipo de comparação, o bloco de comando vai sendo executado, ok? Se ela for verdadeiro, ele vai sendo executado, ok? Ou seja, repete até que o teste retorne o valor desejado, geralmente falso. Ou seja, quando o teste retorna falso, então ele sai do bloco de execução, certo? A execução desse laço, ok? Uma outra particularidade, uma outra característica das linguagens procedurais é a abstração procedural e modularidade, tá? Imagine que você exista blocos de códigos que você utilize sempre que existir uma condição X. Então você pode modularizar isso, tá? Fazer subrotinas ou procedimentos, que a gente chama, para essa linguagem. Então, procedimentos, funções, subrotinas, subprogramas são elementos importantes na linguagem de programação imperativas, ainda que não sejam obrigatórios, mas é interessante de você utilizar, tá? São ferramentas eficientes para o gerenciamento e reutilização de código, ok? Geralmente segue a forma seguinte: o nome, que é o identificador do procedimento, a entrada, ou seja, são os parâmetros que você vai passar para esse subprograma, ou seja, os dados que você vai passar para ele, que pode ser um valor ou referência, tá? E a saída, são os valores de retorno. Tá? É como se você criasse pequenos módulos para executar pequenos códigos e retornar para você a resposta. Por exemplo, digamos que toda vez que você entre com a idade, eu queira testar se a pessoa é maior de idade ou não. Em vez de estar criando blocos de ifs no seu programa, eu posso criar uma procedurizinha que testa ou que volta, por exemplo, a idade da pessoa. Não testar que ele é, mas que volta a idade da pessoa. Ao utilizar esse módulo, ele pega uma data de nascimento e me diz qual é a idade da pessoa, tá? Ou seja, ao invés de você fazer isso na linha de código, você pode criar um subprograma e colocar e fazer essa operação. Então, o nome pode ser idade, tá? A entrada vai ser o quê? É o parâmetro que você vai passar para esse
essa procedure, essa função, essa subrotina, que é o quê? No nosso caso, desse negócio de idade, seria o quê? A data de nascimento da pessoa. E a saída são os valores que essa subrotina vai me mandar de volta. No caso, ele vai fazer um cálculo entre a data que eu estou informando a ele e vai utilizar um outro parâmetro, que nesse caso eu não preciso dizer a ele que é a data de hoje. A não ser que eu queira criar uma subrotina que indique a idade de uma pessoa em determinados períodos de data, de tempo, né? Então ele vai voltar para mim o quê? Uma idade da pessoa, ok? Então, isso aí, utilizar essa abstração procedural traz para uma característica importante e normalmente desejável, a modularidade. Ou seja, você criar módulos, certo, para determinadas tarefas. Programas grandes e complicados podem ser divididos em um conjunto de subprogramas, o que facilita a gerência de nomes e escopo, especialmente além de organizar o código e deixar o trecho principal, ou seja, aquele trecho que é o trecho de execução do código propriamente dito, mais limpo e fácil de ler. Então é muito interessante quando a gente começar a programar em linguagens, qualquer tipo de linguagem, seja ela imperativa ou orientação a objeto, você sempre modularizar. Essa é uma característica principal das pessoas que trabalham com programação. É que você pega um programa enorme, divide ele em vários módulos e faz com que esses módulos trabalhem em conjunto para resolver o problema, ok? Desde o início do desenvolvimento das linguagens imperativas, o valor de funções e trechos de códigos reutilizáveis já foi reconhecido, tá? Então, construir sistemas sem modularizá-los é uma prática não desejável, tá? O processo de abstração procedural permite ao programador se preocupar principalmente com a interface entre a função e o que ela calcula, ignorando os detalhes de como o cálculo é realizado. Por exemplo, a gente viu um exemplo numa função seno ali, que você passa um valor e ele vai retornar qual é o valor do seno daquela função. Então, assim, se você sabe que você tem uma subrotina chamada seno, que outra pessoa construiu, você pode usar essa subrotina independente de saber como é que ela funciona. O que é que interessa a você? É que eu use a função seno, mande o valor para ela e ela me mande o valor já com o seno calculado, tá? Essa é a chamada famosa abstração. Um exemplo bastante tradicional e útil é a utilização de funções para cálculo de dígito verificador de CPF ou CNPJ, geralmente colocadas à parte em uma função, ou mesmo utilizados a partir da implementação da própria biblioteca padrão da linguagem, tá? Então, por exemplo, se você me perguntar aqui como é que é calculado o CPF ou CNPJ, eu não sei de cabeça não. Eu sei que faz uma operação com interpolação de dados, né, com eh, várias multiplicações com pesos, e depois você divide por 11, que é o módulo de 11, e você já tem o primeiro dígito. Aí depois o primeiro dígito você junta com os dígitos que já existem, faz um novo cálculo para ter o segundo dígito e assim por diante. É mais ou menos assim. Mas eu não sei detalhes. Só que eu posso ter lá uma funçãozinha chamada verificar CPF, em que eu mando o CPF para lá, no formato que ele vai determinar, se vai ser inteiro, ou seja, o CPF sem pontos, sem traço, ou se vai ser um string, não sei, depende da função como é que ela aceita. Então ela vai pegar esse CPF, vai realizar os cálculos e vai fazer a comparação. Olha, com o CPF que você me entregou, os dígitos que estão nesse CPF que você me entregou estão certos. Então ele deixa passar. Ou senão ele vai dizer CPF inválido. Por quê? Porque o cálculo dos dígitos verificadores do CPF não estão de acordo com os dígitos verificadores que foram alimentados, ok? Linguagens modernas possuem bibliotecas de funções que facilitam o desenvolvimento de aplicações complexas através de código reutilizável e confiável, tá? Então hoje é uma coisa assim,
padrão nas linguagens, todas elas possuem funções prontas, ok? Ou que foram criadas dos próprios desenvolvedores da linguagem, ou que foram criadas pelas comunidades. Nós temos hoje os famosos pacotes, né, que as linguagens mais modernas utilizam. O que são esses pacotes? São um conjunto de módulos lá que facilitam a vida do programador. Então você pode utilizar módulos que já foram testáveis e retestados e assim por diante, e eles são mais confiáveis do que você fazer na mão essas rotinas, ok? É uma das características das linguagens, não só da linguagem do paradigma imperativo, mas hoje em dia todo tipo de linguagem utiliza esse tipo de modularidade, tá? Então, pessoal, esses foram os detalhes sobre a, o parâmetro procedural, né? O paradigma procedural, desculpa. Agora a gente vai colocar a mão na massa. Na próxima aula, nós vamos ter uma introdução à linguagem C, nós vamos ver quais são as características da linguagem C e vamos começar a colocar a mão na massa e começar a fazer pequenas rotinas em C utilizando o paradigma imperativo, tá ok? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.